maioria das pessoas olha para o calendário de dezembro e vê luzes coloridas, compras, reuniões familiares e uma contagem regressiva para a alegria. Mas, nas sombras da história teológica e nas visões de místicos que a Igreja preferiu manter em segredo por séculos, os dias que antecedem o 25 de dezembro não são apenas de celebração, eles são de aviso. Existe uma antiga crença, sussurrada em mosteiros da Europa medieval e reforçada por videntes do século XX, de que antes da grande luz chegar ao mundo, a humanidade deve passar pelo Vale da Decisão. A profecia que vamos desvendar hoje não fala sobre o fim do mundo, mas sobre o fim de uma era de cegueira, e ela tem uma data limite para se manifestar. O que quase ninguém te conta é que o período do Advento, liturgicamente, é um tempo de pequeno juízo. Enquanto o mundo moderno se embriaga em festas, o mundo espiritual entra em uma batalha silenciosa e feroz. Textos apócrifos, removidos das compilações finais das Escrituras, sugerem que o nascimento da luz, o Cristo, é sempre precedido pela fúria máxima das trevas. É como o momento mais escuro da noite que acontece justamente antes do amanhecer. A profecia que vamos analisar hoje alerta que em um ano específico, talvez este, os sinais não virão como anjos cantando, mas como um silêncio ensurdecedor da natureza. Imagine por um instante e se as catástrofes climáticas, a inquietude social e essa sensação estranha de que o tempo está passando rápido demais não forem coincidências. Os antigos profetas chamavam isso de a aceleração. Eles diziam que pouco antes da data sagrada, o véu que separa o nosso mundo da realidade espiritual ficaria tão fino que poderíamos ouvir o ranger das engrenagens do universo. Não é por acaso que você tem se sentido exausto, drenado ou ansioso sem motivo aparente nas últimas semanas. É a pressão atmosférica espiritual mudando. Eles alertaram que o primeiro sinal seria a confusão das estações e o comportamento errático dos animais, algo que a ciência tenta explicar, mas que a mística entende como o gemido da criação. Estamos falando de uma preparação para uma purificação global que deve ocorrer antes que a estrela possa ser vista novamente. Não a estrela física de Belém, mas o despertar da consciência que ela representa. A profecia diz: quando o homem tentar transformar a noite sagrada em mercado profano, o céu cobrará o preço do silêncio. E esse preço começa a ser cobrado agora, nos dias que estamos vivendo. Se você sente lá no fundo que este final de ano tem uma energia diferente, pesada e misteriosa pairando no ar, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Isso ajuda a gente a encontrar outras pessoas que também estão despertas para esses sinais. A profecia se torna ainda mais perturbadora quando saímos dos sinais climáticos e entramos na mente humana. Os manuscritos que analisei para este roteiro falam de uma névoa cinzenta que desceria sobre a humanidade exatamente 2 semanas antes do Natal. Não é uma névoa física visível aos olhos, mas uma densidade espiritual que afeta o nosso sono e a nossa vitalidade. O texto antigo diz: eles dormirão, mas não descansarão. Acordarão, mas a mente continuará presa em pesadelos esquecidos. Isso soa familiar para você? Segundo os videntes que transcreveram esses avisos, a estratégia das sombras antes do nascimento da luz é o desgaste. O objetivo é fazer com que as pessoas cheguem ao dia 25 de dezembro exaustas, irritadas e vazias, transformando um portal de poder divino em apenas mais um dia de troca de objetos materiais. A profecia alerta para o roubo da atenção. É dito que, nestes dias, distrações fúteis se multiplicariam, brigas sem sentido surgiriam nas famílias, aparelhos quebrariam inexplicavelmente e uma urgência falsa tomaria conta da rotina. Tudo isso são táticas de distração descritas séculos atrás como o zumbido das moscas, destinado a impedir que você ouça a mensagem que está tentando chegar. Há um detalhe arrepiante sobre os sonhos. A profecia menciona que, à medida que nos aproximamos do solstício e da data sagrada, muitos guerreiros do espírito, pessoas sensíveis como você, que buscam a verdade, começariam a ter sonhos vívidos ou acordar subitamente entre as 3 e as 4 da manhã. Esse horário não é aleatório. É o oposto da hora da morte de Cristo, 3 da tarde, sendo conhecido como a hora morta, onde o véu é mais fino. Se você tem acordado nesse horário, a profecia diz que não é insônia, é um chamado. Você está sendo convocado a vigiar enquanto o mundo dorme.
Eles avisaram que tentaríamos preencher esse vazio espiritual com barulho e luzes artificiais, mas o texto é categórico. A luz que não queima o óleo do espírito é apenas uma ilusão que cega. O perigo real antes do dia 25 é a apatia. É o estado de zumbi que vemos nas ruas, nas filas lotadas, nos olhares vagos. Estamos sendo drenados para não termos energia para receber o que está por vir. A grande luz exige receptáculos fortes e as trevas estão trabalhando dobrado agora para garantir que estejamos rachados e vazando energia antes da chegada do rei. Comente aqui embaixo se você tem acordado de madrugada sem motivo ou se tem sentido um cansaço inexplicável nos últimos dias. Quero saber quantos de nós estão sentindo esse sinal na pele. À medida que avançamos nos textos proféticos, encontramos um aviso severo sobre o que é chamado de a inversão dos altares. Os videntes antigos descreviam dezembro não apenas como um mês de nascimento, mas como um mês da colheita espiritual. Eles diziam que, nestes dias que antecedem o 25, o mundo se tornaria um grande palco de adoração. Mas a pergunta crucial é: quem está sendo adorado? A profecia alerta que a humanidade seria enganada para realizar rituais de sacrifício sem perceber. O que chamamos hoje de consumismo desenfreado, endividamento e a obsessão pela imagem perfeita são descritos nesses manuscritos como a liturgia do vazio. O aviso é claro. Quando o ouro valer mais que a presença e o banquete for mais importante que o faminto à porta, as portas do céu se fecharão e as do abismo se abrirão. Estamos vivendo a materialização da frieza. A profecia de São Nilo, por exemplo, falava sobre como o coração do homem se tornaria irreconhecível perto do fim dos tempos, perdendo a capacidade de sentir empatia verdadeira. Antes do Natal, essa frieza atinge o pico. Você já notou como as pessoas parecem mais agressivas no trânsito, mais impacientes nas lojas, mais autocentradas justamente na época que deveria ser de amor? Isso não é natural. É o cumprimento do sinal da caridade congelada. Mas há um mistério ainda mais profundo aqui. A profecia fala sobre os guardiões da chama. Disse que, para cada 1000 pessoas que caem na distração da matéria, uma é escolhida para carregar o peso da oração e da consciência. Se você sente que não se encaixa nessa euforia plástica, se sente um aperto no peito ao ver tanta superficialidade, isso pode ser a marca de que você é um desses guardiões. O fardo que você sente não é depressão, é a percepção espiritual da realidade. O texto sagrado oculto menciona que o diabo odeia o Natal porque é a lembrança da sua derrota inicial, a encarnação. Por isso, ele tenta transformar os dias anteriores num caos de ansiedade. Ele quer que você chegue na data exata, sem fé, sem esperança e, principalmente, sem paz. A estratégia é a inversão, fazer do sagrado profano e do profano uma obrigação. Eles querem que você cultue a dívida e o objeto, esquecendo que a verdadeira profecia fala sobre o nascimento da esperança em um estábulo sujo e frio, longe do luxo que hoje tentam nos vender como felicidade. O teste final antes do dia 25 é manter a simplicidade em um mundo que exige complexidade e ostentação. Se você conhece alguém que está cego por essa correria e precisa acordar para o verdadeiro significado desses dias, compartilhe este vídeo agora. Às vezes, uma única mensagem é a chave para libertar uma mente aprisionada. Se os sinais físicos são o cansaço e os sinais sociais o consumismo, o sinal espiritual mais perigoso desta profecia acontece dentro da sua própria casa. Os escritos místicos são unânimes em afirmar que o alvo principal das trevas nos dias que antecedem o 25 de dezembro é a família. Por quê? Porque o Natal celebra a Sagrada Família, o ícone máximo da união divina na Terra. Para zombar disso, a profecia do Advento Negro diz que o espírito da discórdia seria solto com força total 7 dias antes do nascimento. Você já percebeu como discussões bobas, mal-entendidos antigos e ressentimentos que pareciam enterrados tendem a explodir violentamente em dezembro? Não pense que é apenas o estresse do fim de ano. O texto profético chama isso de as línguas de fel.
É um aviso de que haverá uma tentativa sobrenatural de isolar as pessoas. O objetivo do inimigo é fazer com que você passe a noite sagrada brigado com quem ama ou sentindo-se sozinho mesmo no meio de uma multidão. A estratégia é dividir para conquistar. Eles querem que o útero do lar, onde a luz deveria nascer, esteja frio e hostil. A profecia faz um alerta específico: cuidado com as palavras ditas ao pôr do sol nas vigílias de dezembro. Ela sugere que, nestes dias, nossa paciência é testada artificialmente. Pequenas ofensas são ampliadas na nossa mente para parecerem imperdoáveis. É uma neblina mental projetada para destruir laços. Se você está sentindo uma irritação fora do comum com seus pais, filhos ou cônjuge, pare e respire. Reconheça que isso não é natural, é um ataque. O que está acontecendo é uma batalha territorial. A luz quer entrar na sua casa no dia 25 e as sombras estão tentando ocupar todos os cômodos com raiva antes que ela chegue. Mas o documento também nos dá a arma de defesa. Ele diz que a única coisa que cega esse espírito de divisão é o silêncio manso. Quando a provocação vier, e ela virá, a profecia instrui a não responder com a mesma moeda, mas a oferecer o silêncio como sacrifício. É dito que o demônio não sabe ler o silêncio de um justo e, diante dele, foge aterrorizado. Manter a paz na sua casa nesta semana é o verdadeiro ato de guerra espiritual. Não é sobre comprar o presente mais caro, mas sobre não deixar que o amor seja roubado debaixo do seu nariz. Se você acredita que a sua família é um território sagrado e quer protegê-la dessas influências negativas, deixe o seu like agora, como um sinal de que você está vigilante e protegendo o seu lar. Aprofundando-nos no coração da profecia, encontramos talvez o trecho mais melancólico e visível nos dias de hoje: a grande amnésia. Os místicos previram um tempo paradoxal onde a festa do nascimento seria a maior celebração do planeta, mas o nome do aniversariante se tornaria uma palavra proibida, desconfortável, quase um tabu nas mesas de jantar. O texto alerta: eles acenderão luzes para fugir da escuridão, mas apagarão a única luz que pode aquecê-los. Isso não é exatamente o que vemos? Cidades inteiras iluminadas por milhões de LEDs, enquanto a menção ao sagrado é substituída por termos genéricos como boas festas ou magia da estação. A profecia descreve esse fenômeno como o retorno dos ídolos. Séculos atrás avisava-se que, no final dos tempos, a humanidade voltaria a adorar a árvore e não o Criador da árvore. Adoraria o banquete e não o pão da vida. Estamos vendo a reversão do cristianismo. O Natal está sendo sequestrado e devolvido ao paganismo de onde, em partes, foi resgatado, mas agora sem a inocência dos antigos pagãos. Agora é uma rejeição consciente. O aviso é severo. Quando o presépio for apenas decoração e não devoção, o teto da casa perderá a proteção dos anjos. Há um detalhe perturbador sobre os 3 dias de cegueira que antecedem o Natal. Não se trata da profecia dos 3 dias de escuridão física, famosa em outras aparições, mas de uma cegueira mental. É dito que nos dias 22, 23 e 24 de dezembro, uma vertigem consumista atingiria o pico, agindo como um feitiço de esquecimento. As pessoas comprariam coisas que não podem pagar para impressionar pessoas que não gostam, movidas por uma força invisível de ansiedade. É o ritual do vazio. Você gasta, corre, se estressa e, quando chega a meia-noite do dia 24, sente um estranho vácuo no peito, uma sensação de "é só isso?". Esse vácuo é a ausência da presença. A profecia diz que Deus, sendo um cavalheiro, não entra onde não é convidado. Se a sua casa está cheia de barulho, de ego e de materialismo, ele fica à porta, do lado de fora. O perigo real desses dias é passar pela data mais santa do ano e não receber a graça que é derramada nela simplesmente porque estávamos muito ocupados adorando a nós mesmos. O desafio lançado pelos profetas é: você terá coragem de mencionar o nome dele na sua ceia ou cederá à pressão social do silêncio? Se você não quer fazer parte dessa massa que esqueceu o verdadeiro motivo e quer continuar recebendo conteúdos que abrem seus olhos para a verdade oculta, verifique agora se você está inscrito no canal e ative o sino, pois a maioria das pessoas acaba perdendo nossos vídeos por simples distração.
Se analisarmos profundamente a história do primeiro Natal, lembramos que ele foi marcado por sangue, o massacre dos inocentes ordenado pelo rei Herodes. A profecia que estamos desvendando afirma que esse evento não foi um fato isolado no tempo, mas um padrão que se repete espiritualmente todo fim de ano. O texto místico chama isso de o retorno do sopro de Herodes. O aviso é aterrorizante. Antes que o Filho do Homem seja celebrado, o inimigo tentará devorar a pureza daqueles que são como ele. Isso significa que o alvo principal dessa guerra espiritual em dezembro são as crianças e a inocência que resta no mundo. Observe com atenção. Nunca a infância foi tão atacada como agora. A profecia alertava que nos dias de Breu, as crianças seriam forçadas a amadurecer antes do tempo, roubadas de sua capacidade de imaginar e maravilhar-se. Os videntes descreviam espelhos negros que prenderiam o olhar dos pequenos, impedindo-os de olhar para as estrelas. Hoje vemos crianças hipnotizadas por telas, consumindo conteúdos bizarros, violentos ou sexualizados, perdendo o brilho no olhar que é a marca registrada da presença divina. A profecia diz: quando a criança não mais acreditar no mistério, o mundo se tornará um deserto de concreto. Estamos vendo o desencantamento do mundo. O Natal, que deveria ser a época onde a fantasia e a fé se encontram para nutrir a alma infantil, tornou-se apenas uma transação comercial. Estão matando o menino Jesus não com espadas, mas com cinismo. Estão dizendo às crianças que a matéria é tudo que existe, e o perigo espiritual disso é imenso. Uma geração sem capacidade de se maravilhar é uma geração incapaz de rezar. Mas o aviso também se aplica à criança interior de cada adulto. O sopro de Herodes quer matar a sua esperança, a sua capacidade de acreditar que as coisas podem melhorar. Ele quer que você se torne um adulto amargo, realista demais, cético, que olha para o presépio e vê apenas gesso e palha, e não o milagre da encarnação. A profecia nos implora que protejamos a inocência em nossas casas, como quem protege uma vela na tempestade. Se perdermos a pureza do olhar, perdermos a capacidade de ver a Deus, pois bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se você concorda que precisamos proteger nossas crianças dessa maldade moderna e resgatar a inocência do Natal, compartilhe este vídeo com todos os pais e mães que você conhece. Essa mensagem precisa chegar em cada lar antes do dia 25. Caminhamos para a sétima revelação desta profecia e ela nos obriga a olhar para fora de nossas janelas. Enquanto a humanidade está distraída com luzes artificiais e banquetes, os textos antigos afirmam que a natureza entra em um estado de tremor sagrado. A profecia cita uma passagem esquecida que diz: quando a boca do homem se calar sobre a glória de Deus, as pedras e os céus gritarão em seu lugar. Isso sugere que os fenômenos naturais estranhos que costumam ocorrer em dezembro não são meras coincidências meteorológicas, mas uma resposta física a uma realidade espiritual. Os místicos chamam isso de as dores de parto da criação. Assim como uma mãe sofre contrações antes de dar à luz, a terra, sentindo a aproximação da memória do nascimento do Criador, começa a se agitar. A profecia alerta para ventos fora de época, tempestades repentinas e um comportamento inquieto na crosta terrestre nos dias que antecedem o Natal. É a natureza reverenciando o que o homem despreza. Lembre-se do presépio. Quem estava lá primeiro? Não foram os reis, nem os sacerdotes, mas o boi e o burro. A tradição ensina que os animais e os elementos reconhecem a divindade antes dos humanos racionais. O documento profético lança um aviso severo para os nossos tempos. Se o mundo se recusar a dobrar os joelhos em adoração na Noite Santa, a natureza dobrará o mundo pela dor. Estamos vendo um aumento de catástrofes e anomalias climáticas. Para a ciência, são ciclos. Para a mística profética, é a criação gemendo porque os filhos de Deus perderam a fé. O equilíbrio do planeta está intrinsecamente ligado à ordem espiritual. Quando o Natal se torna uma festa de ganância, pecado, a Terra vomita essa energia desordenada. Este sinal serve para nos tirar da zona de conforto. Ele nos diz que não estamos no controle. A profecia sugere que se você olhar para o céu nestas noites de dezembro, notará que as estrelas parecem mais frias e distantes, ou que a lua carrega um brilho de aviso. O universo está em vigília.
A pergunta que o texto faz é: você é mais cego que a pedra e mais surdo que o vento? Enquanto nós nos preocupamos com a roupa que vamos vestir na ceia, o cosmos inteiro está prendendo a respiração. O Advento Negro é o período onde a natureza cobra a reverência que nós esquecemos de dar. Quero que você olhe para os céus ou para a natureza ao seu redor ainda hoje. Se você sentir que há algo grandioso e temeroso no ar, deixe um comentário dizendo: eu vejo os sinais, para sabermos que não estamos sozinhos nessa vigília. Chegamos a um dos pontos mais críticos desta profecia, um segredo guardado por séculos em tradições monásticas rigorosas. A ideia de que o advento não é apenas uma espera, mas uma auditoria espiritual. O texto profético do Advento Negro sugere que nos dias que antecedem o Natal, o véu se rasga não apenas para as influências sombrias que tentam nos distrair, mas também para os vigilantes. É dito que uma legião de anjos percorre a terra disfarçada na multidão, realizando o que o manuscrito chama de a grande peneira. A profecia alerta: cuidado com quem bate à tua porta ou cruza o teu caminho nas vésperas da luz, pois pode não ser um homem, mas um teste. A crença que Deus permite que sejamos testados no nosso ponto mais fraco, a paciência e a caridade, quando estamos mais estressados. Aquele parente insuportável, o pedinte que atrapalha sua pressa, o caixa de loja que erra o troco. Segundo a visão mística, nada disso é acaso nestes dias. São oportunidades forjadas para ver se o seu cristianismo é real ou apenas uma fantasia de domingo. O documento fala de marcas de luz e marcas de fuligem. Disse que a cada reação nossa diante do estresse de dezembro, somos marcados espiritualmente. Aqueles que mantêm a mansidão e a bondade no meio do caos recebem a marca que permite a entrada da verdadeira graça no dia 25. Aqueles que sucumbem à raiva, à avareza e à indiferença recebem a fuligem, tornando-se invisíveis para as bênçãos do ano seguinte. É uma seleção silenciosa. O Natal define o tom espiritual dos próximos 12 meses, e essa definição acontece agora, nas suas escolhas diárias. Há um aviso terrível sobre a mesa posta. A profecia diz que muitas mesas estarão cheias de comida, mas vazias de luz, cercadas por cadáveres que respiram, pessoas espiritualmente mortas. O visitante oculto busca um lugar onde ainda exista vida verdadeira. Ele procura um coração que não tenha se transformado em pedra pelo cinismo moderno. O teste final não é o quanto você gastou, mas quem você acolheu quando ninguém estava olhando. O verdadeiro presépio é montado nas atitudes, não na decoração da sala. Se você sente que precisa estar mais atento a esses testes diários e quer fortalecer sua vigilância espiritual para não falhar na grande peneira, deixe o seu like agora. É um gesto simples, mas que reafirma seu compromisso com a verdade. Estamos nos aproximando do momento final da profecia, onde o texto antigo revela o segredo mais perturbador sobre a noite de 24 de dezembro, a existência de 2 natais. Os videntes alertam que no momento exato em que os sinos tocam à meia-noite, o mundo espiritual se divide brutalmente em 2. Não é uma união universal como pregam os comerciais de TV, mas uma separação radical, semelhante à divisão do trigo e do joio. O manuscrito chama este evento de o grande cisma da vigília. De um lado, existe o Natal da matéria, barulhento, iluminado, farto de comida e bebida, mas onde a alma permanece faminta e fria. De outro, existe o Natal do Espírito, silencioso, muitas vezes austero, mas onde o fogo divino desce e consome o coração dos eleitos. A profecia diz: 2 estarão à mesma mesa, um será visitado pela graça, o outro permanecerá na solidão da multidão. Isso explica aquela sensação profunda de isolamento que muitas pessoas sentem mesmo cercadas pela família na ceia. Estar fisicamente presente não garante que você esteja no mesmo lugar espiritual que a bênção. O aviso do Advento Negro é que a luz que chega no dia 25 é tão pura que para aqueles que não se prepararam, ela não ilumina, ela cega e irrita. É por isso que o mundo secular tenta transformar o Natal em uma festa pagã, porque a santidade real da data é insuportável para quem está sujo espiritualmente. A profecia diz que as trevas tentarão criar uma falsa alegria, uma euforia movida a álcool e presentes para mascarar o terror de estar diante do Deus vivo sem estar vestido com a veste nupcial da pureza. O perigo descrito aqui é o de ficar do lado de fora da arca. Assim como a porta da arca de Noé foi fechada por Deus 7 dias antes do dilúvio, a porta da graça natalina se estreita à medida que a hora se aproxima.
O texto nos implora não deixarmos para buscar a Deus na última hora, pois a confusão mental plantada pelo inimigo será tão grande na véspera que mal conseguiremos formular um pensamento devoto. A profecia termina esta parte com uma sentença de arrepiar. Quem não encontrar a manjedoura dentro de si antes que o sol se ponha no dia 24, não a encontrará em lugar nenhum do mundo, mesmo que peregrine até Belém. Se você não quer correr o risco de viver um Natal de fachada e deseja estar preparado para o verdadeiro encontro espiritual que encerraremos no próximo vídeo, verifique sua inscrição agora e ative todas as notificações, pois o YouTube não está entregando nossos avisos para quem não interage. Chegamos à última linha desta profecia antiga e misteriosa. Depois de todos os avisos sobre o cansaço, a discórdia familiar, a fúria da natureza e os testes espirituais, o manuscrito nos entrega o que chama de a chave de ouro. O segredo final para atravessar o advento negro e chegar à verdadeira luz não é lutar contra as trevas com espadas, mas com uma vela. O texto diz: onde a escuridão é mais densa, a menor chama se torna um sol. Isso significa que, neste ano, a sua menor atitude de bondade terá um peso infinito no mundo espiritual. A profecia termina com uma instrução prática para a noite de 24 de dezembro. Ela pede que, minutos antes da meia-noite, você se retire no barulho. Fuja da confusão. Tranque-se no banheiro se for preciso. Olhe para o céu ou feche os olhos e faça um silêncio sagrado. É nesse momento de quietude, enquanto o mundo grita lá fora, que o nascimento acontece dentro de você. O texto promete: aquele que abrir a porta do coração no silêncio receberá o rei que o mundo rejeitou. A vitória sobre todo esse mal que descrevemos não é grandiosa, é íntima. Deus vence o mundo, não com um trovão, mas com o choro de uma criança. Você foi trazido a este vídeo por um motivo. Nada é acaso. Talvez você seja uma das sentinelas que a profecia menciona. Pessoas despertas que devem orar pelas suas famílias que ainda dormem na ilusão do materialismo. O fardo que você sente não é castigo, é missão. O Natal verdadeiro é um ato de resistência. Resistência contra o ódio, contra o esquecimento, contra a banalidade. Se você conseguir manter a paz no seu coração, enquanto tudo ao redor tenta roubá-la, você cumpriu a profecia da luz. O advento negro é apenas a sombra que prova que a luz está chegando. Não tenha medo dos sinais. Não tema os sonhos ruins ou a pressão atmosférica. Tudo isso são apenas as portas do inferno tremendo, porque o céu está descendo à terra. Prepare a sua manjedoura interna. Limpe os entulhos da mágoa, varra a poeira da indiferença. O hóspede divino está a caminho, e a única coisa que ele pede é um lugar onde possa reclinar a cabeça. Que este ano, a sua casa, seja esse lugar. Se você aceita essa missão de ser uma luz na vida da sua família e quer selar este compromisso conosco, escreva nos comentários a frase: eu preparo o caminho. E não se esqueça de se inscrever no canal, pois nossa jornada pelos mistérios da fé está apenas começando e você não vai querer ficar para trás no que está por vir.